tropeçam, desanima o Botafogo. Mas assim, dentro de um raciocínio lógico, acho que é vantagem para o Botafogo. O jogador gosta? A vantagem, se jogar, você... Assim, por exemplo, né, o Palmeiras fechou essa rodada, né, depois de Flamengo, sabendo os resultados de Flamengo, de Botafogo. Pô, então você já entra assim, vamos com tudo para acabar logo mas você tá levando em conta a motivação do aumenta. Botafogo nesse momento? Pô, mas seria um estímulo, porque é difícil de encontrar estímulo para esse Botafogo nesse momento. É difícil o Thiago Nunes não falar, gente, o Palmeiras empatou. Vamos lá, vamos colar neles de novo com um ponto só. Ao mesmo tempo, né? O cara acaba sabendo o placar do jogo. Hoje em dia não tem jeito. Mas antecipado é diferente, porque você já está sabendo, você já sabe, com a vitória pode até, no caso de derrota, pode até levar o Botafogo à liderança, você sabe? Então, assim, muda, sem dúvida alguma, muda, sim. Eu acho que é vantagem para quem joga depois. Tá Vou entrar nesse Cuiabá visitante. A minha informação, a minha... Resposta à pergunta, não é informação, é opinião, foi diferente da do Djalma. Era melhor só ele ter respondido mesmo, porque eu acho que pro Botafogo hoje não vai ser tão bom, não. 2 pontos de vista. Eu vou entrar já no Flamengo e Cuiabá pra gente falar desse Cuiabá visitante, mas antes, diga. Não, fica à vontade. Imagina então se o Palmeiras ganhar, hein? Como é que esse Botafogo vai entrar? Ué, se perdendo ou empatando, se eles não tiverem motivação, vai ter como? Acho que não tem outra. É que não é motivação, eu acho que assim, pô, e agora? Os caras perderam, a gente tem a obrigação, sabe? A possibilidade tá na minha mão de novo. Eu não sei se isso pro Botafogo, sabendo antes de entrar em campo, vai ser positivo. A pressão já começa amanhã com o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar, já passa eles. Vamos falar desses dois aí já. Eu só quero fechar essa questão do Flamengo, porque o Felipe deu uma declaração avisando que está se despedindo. E tem também o Rodrigo Caio, que não está se aposentando, pelo menos não é a informação, mas está deixando o Flamengo. Conversas desde o meio do ano. O Rodrigo agora veio a público dizer que, em comum acordo, o contrato dele não vai ser renovado. Vamos ouvir o Felipe e eu também quero falar do Rodrigo Caio. Dentre outras coisas, ele fala assim: ganhei, perdi, tive minhas tristezas e no meio do ano tive a certeza de que era o momento de sair com o coração muito em paz. Tem mais ou é só esse o ponto que a gente destacou? Tem mais. Tenho certeza de que o novo ciclo será maravilhoso. Creio que Deus vai abrir uma porta especial para seguir minha carreira, construir novos objetos e será especial. Objetivos, desculpa. Obrigado, presidente. E será especial. É porque eu estava pensando aqui que, na verdade, esse não é o ponto mais interessante da entrevista, sabe? Eu acho que ele fala muitas coisas legais, assim, como, por exemplo, que ele é o Rodrigo Caio do Flamengo hoje, apesar de ter sido revelado e ter muito carinho pelo São Paulo, que tudo que ele construiu nesse Flamengo faz ele se enxergar hoje como o Rodrigo Caio do Flamengo. E um outro ponto que ele cita também é a passagem do Sampaoli, que foi muito conturbada. Teve momentos que ele já estava em condição física de jogo e que ainda assim ele era relacionado, sentava no banco e não era aproveitado em nenhum momento. Então ele agradece o Marcelo, que é o preparador físico do Tite, por ter vindo a público e falado, não, ele tem condição de jogar. Mas está saindo porque entendeu que era o final, né? Que era a hora. E aí eu fico pensando assim, a geração de 2019 está andando para ser desfeita, o que é natural, mas que também é a perda de um simbólico muito grande dentro desse Flamengo. Vão ficar no coração Gerson, deles, BH, né? Arrascaeta, Gabriel e Everton Ribeiro. Tem um contrato que vence no fim do ano e não se sabe o que vai acontecer. O Rodrigo fala dessa geração, né? E diz que a partir do meio do ano ele iria... Isso aí... o time que está se desfazendo, né? Só quem já saiu embora, ali, né? E aí a gente está vendo do meio para frente, ainda tem os jogadores, mas o Everton Ribeiro tem o contrato vencendo no final do ano. O Rodrigo fala mesmo que quando ele via que não era escalado, ele treinava, não adiantava nada e que ele falava para o grupo, eu estou aqui por vocês, por tudo que nós construímos e tal, que deve ter ficado uma amizade enorme com esse grupo todo aí. Ele realmente agradeceu ao Maceradian, dizendo que não, mas eu só falei a verdade e tal. Ele falou, mas as pessoas não falam a verdade, né? Então você foi muito legal, né? E tal. Ele tem 30 anos. É novo. O Flamengo não tem culpa de não querer renovar, porque ele também realmente se lesionou muito, né? Muito. Ele ficou muito tempo fora. Acho que poderia ter jogado, ele deve ter uma bronca aí com o Sampaoli, e o Tite deu a ele um pouco de oportunidade agora no final, dentro do possível também, porque já tinha lá. E para, entre aspas, azar dele, os dois que eram tão criticados passaram a jogar muito bem. O Léo e o Fabrício. O Léo e o Fabrício, que no começo, né, Djalma, ninguém queria. Não à toa o Flamengo tinha buscado esses dois, que eles tinham feito
campanhas muito boas contratados à toa. Mas no começo, lá no Flamengo, não deu certo e tal. Todo mundo ficava esperando o Rodrigo voltar. O Rodrigo não voltava, machucado. E ele foi dando essa oportunidade dos outros crescerem. O Pablo está lá também e não joga, porque o Fabrício com o Léo assumiram aí essa posição. 30 anos, ele consegue jogar muito ainda. Agora, eu nunca tinha ouvido que o Felipe queria jogar até 45, ele está com 38. Ele está com 38. Caramba. Não. Querer é fácil. Não que ele não jogue aí no... tem aí nessa Série A aí tem uns 10 times que o Felipe ainda jogaria o ano que vem, mas aí é aquela história, eu vim para jogar no Flamengo e tal, vou cuidar da minha vida e fazer outra coisa. Legal. Porque estão dizendo que ele vai ser homenageado agora. Ele e o Felipe Luiz, já está lá, né? Ele que você fala é Rodrigo. Ele, Rodrigo e Felipe então, Luiz. Aí tem aquele questionamento. Não tem homenagem para o Everton Ribeiro, para o Bruno e quem é o outro que está para renovar? Isso significa que vão renovar? Bruno, Everton Ribeiro e quem mais que vence não agora? Gabigol, não me lembro, não. Gabigol é fim do ano que vem. Não, o Davi Luiz atingiu a meta já. A situação é o seguinte, até para te ouvir, Djalma, o Davi Luiz... Ai, arranquei o ponto sem querer. O Davi Luiz, ele atingiu as metas, né? Então tem o contrato em tese automaticamente renovado. O Everton Ribeiro não se chegou a um consenso. Começou uma conversa que parou no meio. O contrato do Bruno Henrique está na mesa do presidente. Você deve saber disso tanto quanto eu. A homenagem, ela vem para esses dois caras que são gigantescos também na história do clube. Vão ter o nomezinho no ingresso, vai ter homenagem no campo. Quero te ouvir em relação à saída e em relação a essas mudanças, em relação a esse ambiente que tem hoje no Flamengo. Eu acho normal, né, assim, o final de um ciclo super vencedor no Flamengo, vai aos poucos está acabando, né? A parte da frente ainda permanece, né, do meio de campo para frente, mas do meio de campo para trás praticamente já era, só o Gerson. Acabou. Mas assim, eu vejo muito a situação do Rodrigo em função de suas lesões, porque, na minha opinião, tecnicamente é o melhor zagueiro do Flamengo, não vejo nenhum zagueiro tecnicamente de qualidade melhor do que o Rodrigo, mas ele não conseguiu jogar, não só esse ano, já vem muito tempo sofrendo com as lesões. Eu acho que esse foi o fator principal da não renovação. Acho que o Flamengo também reconhece tudo que o Rodrigo fez, um cara que fez história, ele mesmo já denominando como um jogador que hoje é lembrado por ser do Flamengo, não do São Paulo, conquistou muita coisa aqui. Sim. Mas eu acho que assim, o problema maior é a lesão. Se isso não atrapalhar na carreira dele, sem dúvida alguma, tem tudo para ele seguir uma carreira brilhante ainda, porque é jovem e qualidade não lhe falta. Só para a gente não passar batido no jogo, né? Flamengo e Cuiabá, a gente falou aqui no começo. Vamos mostrar essas homenagens da segunda-feira, vamos falar disso. Tem Fábio Santos se aposentando também no fim dessa temporada. Final de semana é o último jogo dele com o Corinthians. Então a gente vai voltar a falar desses grandes personagens do futebol que estão saindo do campo, ou no caso do Rodrigo, pelo menos deixando o clube onde fez história. Só para a gente não passar batido no Flamengo e Cuiabá. Acho que vou usar a palavra de torcida, tá? Mas, assim, o Flamengo entra com a obrigação de fazer um bom jogo depois do que aconteceu com o Galo, se não para conquistar o campeonato, que me parece fora de cogitação, ainda que matematicamente dê, para acalmar, para fazer essa homenagem mais bonita. Como é que você vê esse jogo? Vai lá, fala lá, Djalma. Depois Dani, assim, lembrar eu vejo um jogo em que o Flamengo tem que procurar jogar da mesma maneira que jogando. Eu acho que esse jogo contra o Atlético foi um jogo atípico, mas o Flamengo começou o jogo melhor que o Atlético. O Flamengo não fez um primeiro tempo ruim. E vem um segundo gol que acaba com todas as possibilidades que realmente desmontou o Flamengo. Mas eu acho que se o Flamengo jogar como começou o jogo, se impondo... O Flamengo teve a oportunidade de sair na frente contra o Atlético. Não fez, mas só que aí são jogos que são duas grandes equipes. Você falhou, a outra sai na frente, te mata. Então foi isso que aconteceu. Eu nem vejo como um desastre do Flamengo, o 3-0. Eu vejo mais como um mérito do Atlético. Não, um desastre no coração da torcida, né? Não o jogo em si, óbvio. Tanto que eles aplaudem no final. Exatamente. Eu fui no jogo. O torcedor, ele não vaiou durante o jogo, apoiou. Então, acho que assim, nesse jogo contra o Cuiabá, o Flamengo jogando da mesma maneira tem condições de conseguir a vitória. Acho que o Flamengo mudou seu jeito de jogar. Hoje tem uma fórmula de jogar, já tem uma cara. Mas ainda acho que mesmo o Tite sabe disso, está longe do ideal que o Tite pretende
para a próxima temporada. Djalminha, se passou muito calor naquele dia, foi muito abafado o jogo, que a Dani achou que você ia morrer lá abafado demais. E que isso ia influenciar no jogo. Você acha que influenciou? Houve essa temperatura? O Djalminha estava enxugando a testa, quando saía do vídeo. Não, ela ficava desesperada aqui. Vai lá pro ar-condicionado e tal. E aí você falou de que isso poderia até influenciar no jogo, né? Que todo mundo ia jogar abafado mesmo. Mas assim, o jogo não eu acho que influenciou um pouco mais no Flamengo do que no Atlético, assim, mas na troca de passe. Não que o Flamengo tivesse não correndo, desmonte, não. Mas o Flamengo trocava os passes com mais lentidão. O Atlético estava na dele, né? Sim. Mas isso influenciou porque... Eu não senti o Paulinho abafado, não. O Paulinho é carioca, rapaz. O Paulinho estava em casa. Botou um vídeo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O Flamengo, né, lançou o pet personalizado com as homenagens do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio. Vão estar nas camisas tanto dos jogadores, né, para homenagem do jogo, como também vendendo no Maracanã. Eu não sei se também vai ter os copos personalizados, certo? Eu ia procurar isso agora, mas tem aqui. Vai ter as fotos do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio nos ingressos para a partida contra o Cuiabá, né? Logo mais. E também os copos personalizados com cada um, homenageando os jogos, tá bom? Lembrando que o jogo é de 4 horas da tarde, tá certo? Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, o link tá na descrição. Também se puder deixar o like, vai ajudar bastante. Yeah. Please don't